A tinta nos papéis do divórcio nem tinha secado direito quando as risadas começaram. Ele estava lá, parado em cima dela, os olhos frios como pedra, enquanto a mãe dele girava a taça de chardonnay caro, sorrindo com desdém para a mulher que todos acreditavam ser uma dona de casa inútil. Finalmente, ele disse com um sorriso cruel, jogando a caneta na mesa de mogno. Agora eu posso encontrar alguém que realmente se encaixe nessa família. Alguém com classe. Pega suas coisas e sai daqui, Helena. Você não é nada sem mim. Ele ficou observando ela sair pela porta, tremendo na chuva, absolutamente convencido de que tinha acabado de se livrar de um peso morto. Ele não fazia a menor ideia de que a mulher que ele tinha acabado de chutar para fora não só tinha classe, ela era dona do próprio banco que segurava todas as dívidas da família dele. E a conta? Estava prestes a vencer. Fica comigo até o final dessa história, porque o que você vai ouvir é uma das reviravoltas mais brutais e satisfatórias que eu já contei. Uma história sobre arrogância, karma e o preço de subestimar as pessoas. Vamos lá. O lustre na mansão da família Sterling era tão brilhante que quase doía olhar. Era uma monstruosidade de cristal e ouro, muito parecida com o ego da mulher parada embaixo dele. Beatrice Sterling, a matriarca do Império Têxtil Sterling. Era o aniversário de 60 anos dela, e o salão de festas estava lotado com a elite da cidade. Homens em ternos italianos brindavam com mulheres pingando diamantes, as risadas ecoando pelos tetos altos. Era o tipo de festa onde fortunas mudavam de mãos entre um aperto de mão e outro, onde alianças eram formadas e inimigos eram criados com um simples olhar de soslaio. No canto, usando um vestido bege simples de loja de departamento que já tinha visto dias melhores, estava Helena. Ela segurava uma pequena caixa embrulhada nas mãos, os nós dos dedos brancos de tanta força. Ela parecia deslocada ali, um pardal numa sala cheia de pavões. "Olha para ela!" Uma voz sussurrou por perto. Helena não precisou se virar para saber que era Chloe, a cunhada dela. "Ela parece a empregada. Honestamente não sei por que o Mark trouxe ela." "Caridade, querida." Outra voz respondeu com uma risadinha. "Mark é bondoso demais pro próprio bem." Helena engoliu o nó na garganta. Por 3 anos, ela tinha aguentado isso. 3 anos sendo a esposa invisível, o erro que Mark Sterling tinha cometido durante uma fase rebelde. Mark, o menino de ouro, o CEO da Sterling Têxteis, tinha casado com ela, uma bibliotecária quieta que ele conheceu numa cafeteria, e a família dele nunca deixou ele esquecer o quanto ela estava abaixo dele. Mark apareceu no meio da multidão, segurando um copo de uísque. Ele estava impecável, bonito de um jeito que costumava fazer o coração de Helena acelerar. Agora só fazia o estômago dela revirar. Ele não sorriu para ela. Ele escaneou o vestido simples dela, com um olhar de desgosto mal disfarçado. "Você tá nas sombras de novo, Helena", Mark disse, a voz baixa mas afiada como uma faca. "É constrangedor, vai circular. Tenta agir como se você pertencesse aqui, mesmo que nós dois saibamos que não pertence." "Eu tenho um presente para sua mãe", Helena disse suavemente, erguendo a caixa. Mark zombou. "Um presente? Comprou com o quê? A mesada que eu te dou? Por favor, Helena, não me humilha dando para ela alguma coisa barata na frente do senador." "Não é barato." Helena insistiu, a voz tremendo levemente. "É significativo." Mark revirou os olhos e foi embora, deixando ela sozinha de novo. Sempre de novo. A música parou e a sala caiu em silêncio. Beatrice Sterling bateu uma colher contra a taça de champanhe, exigindo atenção. Ela estava em pé numa plataforma elevada, se banhando na adoração da sala. "Obrigada a todos", Beatrice arrulhou. "É verdadeiramente uma bênção estar cercada de tanto sucesso, tanta beleza e pessoas de tanta qualidade." Os olhos dela piscaram na direção de Helena por um segundo, breve e cruel, antes de seguir em frente. "Agora, vamos ver o que meus filhos maravilhosos trouxeram para mim." Chloe foi primeiro, apresentando um conjunto de chaves de um Porsche 0 km. A sala arfou. Beatrice gritou de alegria. Depois foi Mark, que apresentou a escritura de uma vila de férias na Toscana. Os aplausos foram ensurdecedores. Então os olhos de Beatrice pousaram em Helena. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Era o tipo de silêncio que precede uma execução pública. "E você, Helena?" Beatrice perguntou, a voz pingando falsa doçura. "O que você contribuiu? Tricotou um cachecol para mim?" Risadas ondularam pela multidão. Helena deu um passo à frente, as pernas parecendo chumbo. Ela entregou a pequena caixa para Beatrice. Beatrice abriu com 2 dedos, como se estivesse manuseando algo sujo.
Ela tirou um livro de couro vintage. Era uma primeira edição de Orgulho e Preconceito, rara e incrivelmente difícil de encontrar. Helena tinha passado meses rastreando, usando conexões que nunca tinha revelado para Mark. Beatrice olhou para o livro, depois olhou para Helena. Ela riu. Um som áspero e latido. Um livro usado? Beatrice anunciou para a sala, erguendo como se fosse lixo. Minha nora me dá um livro sujo e usado para o meu aniversário de 60 anos. A sala explodiu em risadas. Mark avançou, o rosto vermelho de fúria. Ele arrancou o livro da mão da mãe e jogou no chão. O som da lombada batendo no mármore ecoou como um tiro. Você é inacreditável, Mark sibilou para Helena, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Eu dou para minha mãe uma vila e você traz lixo. Você é uma mancha nessa família, Helena. Uma mancha patética e parasita. Helena olhou para o livro no chão. Ela não chorou. Já tinha chorado o suficiente nos últimos 3 anos. Algo dentro dela, uma viga de aço que estava se curvando há muito tempo, finalmente voltou ao lugar com um estalo. Sinto muito que você sinta assim, Mark. Helena disse. A voz dela era diferente. A gagueira tinha sumido. A timidez tinha evaporado. Eu não só sinto assim, Mark gritou, jogando para a plateia agora. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope grosso. Bateu contra a palma da mão. Eu estava esperando o momento certo e, francamente, não aguento mais um segundo olhando para você. Esses são os papéis do divórcio, Helena. A multidão arfou, depois murmurou em excitação. Era o drama que eles desejavam. Assina! Mark exigiu, empurrando os papéis na direção dela. Assina e sai. Você não recebe nada, sem pensão, sem casa, nada. Só vai embora. Helena olhou para os papéis. Olhou para Mark, cujo rosto estava torcido em arrogância. Olhou para Beatrice, que estava sorrindo triunfantemente. Você quer que eu assine agora? Helena perguntou calmamente. Aqui. Sim, agora mesmo. Mark gritou. Deixa todo mundo ver eu cortando o peso morto. Helena pegou uma caneta de um garçom próximo. Ela não hesitou. Não implorou, não suplicou. Ela foi direto para a última página e assinou o nome dela com um floreio. Helena Vance. Ela largou a caneta imediatamente. Entregou os papéis de volta para Mark. Pronto, ela disse. Mark piscou, surpreso com a falta de resistência. Ele esperava lágrimas, esperava uma cena. Bom, ele gaguejou tentando recuperar a compostura. Agora sai daqui, e não espera carona. Você pode ir a pé. Helena se virou para Beatrice. Feliz aniversário, Beatrice. Aquele livro vale $40.000, mas suponho que você não reconheceria valor se não fosse chamativo. Ela se virou e caminhou em direção às grandes portas duplas. A multidão se abriu para ela, não por respeito, mas por confusão. Ela manteve a cabeça erguida, a silhueta emoldurada pela luz dourada do corredor. Mark riu nervosamente atrás dela. Ela é louca. 40 mil. É lixo. Que alívio se livrar. Enquanto Helena empurrava as pesadas portas de carvalho e pisava no ar fresco da noite, ela não olhou para trás. Ela respirou fundo, inalando o cheiro de chuva e pinheiros. Ela enfiou a mão na bolsa, aquela que Mark sempre zombou dizendo ser de brechó, e tirou um telefone. Não era o iPhone rachado que Mark permitia que ela tivesse. Era um elegante telefone via satélite preto. Ela discou um único número. Aqui é Helena, ela disse, a voz baixando uma oitava, comandante e gélida. Acabou, vem me buscar. A chuva caía em cortinas enquanto Helena estava no fim da longa entrada da propriedade Sterling. Ela estava encharcada em segundos, o vestido bege grudando no corpo, mas ela não tremia. O fogo queimando dentro dela era quente demais. Mark achava que tinha destruído ela, achava que tinha arrancado a dignidade dela e deixado ela sem nada. Ele não fazia ideia de que pelos últimos 3 anos, Helena tinha estado interpretando um papel. Ela não era apenas uma bibliotecária. Ela era Helena Vance, fundadora e acionista majoritária da Vantage Global, uma firma de private equity que silenciosamente controlava setores massivos das indústrias de tecnologia e navegação. Ela valia aproximadamente 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Ela tinha conhecido Mark 3 anos atrás, quando estava se recuperando de uma tentativa hostil de aquisição, e precisava de uma pausa da vida caótica dela. Ela queria ser amada por si mesma, não pelo dinheiro. Então, ela escondeu. Ela se tornou a simples Helena. Ela se apaixonou por Mark, ou pelo menos pela versão dele que ele mostrou no começo. Mas dinheiro revela caráter, e a obsessão da família Sterling com status tinha lentamente revelado a podridão no núcleo deles.
Ela tinha dado 3 anos para ele. 3 anos para mostrar gentileza. 3 anos para defendê-la. Ele tinha falhado todos os dias. 2 faróis cortaram a escuridão, ofuscantemente brilhantes. Um elegante Rolls-Royce Phantom preto deslizou silenciosamente pela estrada, ignorando as poças. Parou suavemente ao lado dela. A porta do motorista abriu, e um homem, em um terno impecável, saiu, segurando um grande guarda-chuva. Era James, o chefe de segurança dela e confidente mais confiável. Senhorita Vance, James disse, protegendo ela da chuva. O rosto dele era uma máscara de preocupação profissional, mas os olhos mostravam fúria pela condição dela. Devo fazer a segurança do portão ser removida na nossa saída? Não, James, Helena disse, deslizando para o banco de trás, onde o couro estava quente e o ar cheirava a cedro caro. Deixa eles terem a noite deles, a ressaca vem logo. Dentro do carro, esperando por ela, estava Sarah, a chefe de gabinete dela. Sarah imediatamente entregou a Helena um tablet e um roupão de cachemir macio. Troca de roupa, por favor, Sarah disse, a voz tensa. Eu odeio te ver nesse trapo. Helena tirou o vestido bege molhado e se envolveu no roupão. Tomou um gole da água com gás que Sarah ofereceu. Qual é o status da aquisição? Sarah digitou no próprio tablet. O conselho da Sterling Têxteis está em pânico no momento. As ações caíram 14% hoje depois que os rumores do recall da fábrica no Vietnã vieram à tona. Eles estão desesperados por liquidez. Tem uma reunião agendada com a equipe de aquisições da Vantage Global terça-feira que vem. Eles acham que vão encontrar um vice-presidente júnior para implorar por um empréstimo. Helena sorriu. Não era um sorriso simpático, era um sorriso de tubarão. Muda a reunião, move para amanhã de manhã, e diz para eles que a CEO vai lidar pessoalmente. Os olhos de Sarah se arregalaram. Você quer se revelar amanhã? Tão cedo? Para que esperar? Helena olhou pela janela enquanto o carro se afastava da propriedade Sterling. Mark se divorciou da esposa essa noite. Amanhã ele conhece a credora dele. Na manhã seguinte, a casa dos Sterling estava sofrendo uma ressaca coletiva. O salão de festas era uma bagunça de confete e garrafas de champanhe vazias. Beatrice estava sentada à mesa do café da manhã, massageando as têmporas com os dedos cobertos de anéis. Ela foi embora? Beatrice perguntou, sem se dar ao trabalho de olhar para cima. Mark passou manteiga na torrada agressivamente. Sim, a segurança disse que um carro buscou ela no fim da entrada. Provavelmente um Uber que ela não podia pagar. Que alívio. Precisamos focar, Mark. O pai dele, Richard Sterling, disse. Richard era um homem quieto, principalmente porque Beatrice e Mark nunca deixavam ele falar. Mas hoje, ele parecia pálido, assustado até. O relatório financeiro chegou essa manhã. É ruim. O recall vai nos custar 50 milhões. Não temos reservas de caixa. Relaxa, pai. Mark zombou dando de ombros. Temos a reunião com a Vantage Global semana que vem. Eles emprestam para todo mundo. Eu vou encantar eles. Vamos conseguir o capital e vamos nos recuperar. Sempre conseguimos. Eles mudaram a reunião, Richard disse, as mãos tremendo levemente. Ligaram às 6:30 da manhã. Eles querem a gente lá hoje, em 2 horas. Hoje? Mark franziu a testa. Isso é agressivo, mas tudo bem. Mostra que estão interessados. Com quem vamos nos reunir? Aquele VP Smith. Richard engoliu em seco. Não, o e-mail disse que a CEO vai lidar pessoalmente. Mark assobiou. A CEO da Vantage? Ninguém nem sabe quem é. Eles são tipo um fantasma. Isso é enorme, pai. Se a CEO tá pegando a reunião, eles devem ver potencial massivo em nós. Provavelmente querem ser sócios, não só emprestar. Mark se levantou, ajustando a gravata de seda. É isso, eu me livrei do peso morto ontem à noite, e hoje eu asseguro o futuro da empresa. Tudo tá dando certo pros Sterling. 2 horas depois, Mark e Richard estavam no lobby da sede da Vantage Global. Era um arranha-céu de vidro e aço que perfurava as nuvens no distrito financeiro. Tudo nele gritava poder. O silêncio no lobby era intimidador. Senhor Sterling, uma assistente de aparência afiada se aproximou deles. A CEO está pronta para vocês agora. Último andar. Mark sorriu para o pai. Último andar. Tá vendo? Tratamento VIP. Eles pegaram o elevador privativo. Mark checou o reflexo nas paredes espelhadas. Eu tô bonito. Beatrice vai ficar radiante quando eu contar que fechamos o negócio. As portas do elevador abriram diretamente para uma sala de reuniões massiva. Uma parede inteira era de vidro, com vista para a cidade.
No fim distante da longa mesa de obsidiana, estava uma cadeira de couro de encosto alto, virada de costas para eles, encarando a vista. Sarah, a mulher que Mark não reconheceu, estava de pé ao lado da mesa. Senhores, por favor sentem. Mark e Richard sentaram. Mark se recostou, exalando confiança. Então, vamos direto ao assunto. Estamos felizes de estar aqui. Sabemos que a Vantage está procurando investimentos sólidos, e a Sterling Tastes é uma marca legado. A cadeira começou a girar lentamente. Legado é uma palavra forte, Mark, uma voz disse. Mark congelou. Os pelos na nuca dele se arrepiaram. Aquela voz era impossível. Parecia com ela, mas mais fria, mais afiada. A cadeira terminou de girar. Sentada ali, usando um terno branco sob medida que custava mais do que o carro de Mark, com o cabelo puxado para trás e diamantes brilhando na garganta, estava Helena. Ela não era a dona de casa acuada no vestido bege. Ela era uma rainha no trono dela. Os olhos dela se fixaram nos de Mark, e a temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Helena? Mark gaguejou, meio se levantando da cadeira. O quê? O que você está fazendo aqui? Você conseguiu um emprego de secretária? Helena não piscou. Ela apertou um botão no interfone. Segurança! Se o Sr. Sterling falar fora de hora de novo, removam ele. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Você não está aqui para encontrar uma secretária, Mark. Você está aqui para encontrar a dona da Vantage Global. Você está aqui para encontrar a pessoa que é dona da sua dívida. Richard Sterling ficou branco como cinza. Você é a CEO? Surpresa, Helena disse secamente. Agora vamos olhar suas finanças. Elas são muito parecidas com o caráter do seu filho, completamente falidas. Mark afundou de volta na cadeira, a boca abrindo e fechando como um peixe. A realização o atingiu como um trem de carga. A mulher que ele tinha chutado para a chuva menos de 12 horas atrás segurava a vida inteira dele nas mãos, e ela não parecia estar com humor para perdoar. O silêncio na sala de reuniões era pesado, sufocante. Parecia menos uma reunião e mais um tribunal, onde o veredicto já tinha sido decidido. Mark estava agarrando os braços da cadeira de couro tão forte que os nós dos dedos estavam ficando brancos. Ele olhava para Helena, procurando um traço da mulher que costumava fazer café para ele de manhã. A mulher que dobrava as roupas dele enquanto ele reclamava dos dias estressantes. Aquela mulher tinha sumido. No lugar dela estava uma titã da indústria, olhando para ele com o olhar desapaixonado de um cirurgião, se preparando para cortar. Isso é uma piada, né? Mark soltou uma risada incrédula e sem fôlego. Ele olhou para o pai, depois de volta para Helena. Você contratou atores, ou você dormiu para chegar ao topo. Não tem como você ser dona da Vantage. Helena nem estremeceu. Ela simplesmente bateu um dedo na pasta na frente dela. Sarah, por favor, mostre ao Sr. Sterling a tabela de capitalização. Sarah deslizou um documento pela mesa de obsidiana. Richard Sterling pegou, as mãos tremendo. Ele ajustou os óculos lendo as linhas. O rosto dele, já pálido, ficou de um tom doentio de cinza. É verdade, Richard sussurrou, a voz falhando. Helena Vance, 85% acionista majoritária, fundada 6 anos atrás. Ele olhou para o filho, horror nos olhos. Mark, ela não é só a CEO, ela é a Vantage. Mark sentiu a sala girar. 6 anos atrás? Mas a gente se conheceu 3 anos atrás. Você era rica o tempo todo? Rica é o que você finge ser, Mark. Helena corrigiu friamente. E sim, eu estava me recuperando do estresse de construir esse império quando te conheci. Eu queria simplicidade, queria ver se um homem podia me amar sem os bilhões anexados ao meu nome. Eu recebi minha resposta ontem à noite, não foi? Eu não sabia. Mark gaguejou, suor brotando na testa. Se eu soubesse, as coisas teriam sido diferentes. Mamãe teria te tratado como uma rainha. Eu teria... Você teria o quê? Helena cortou, a voz afiada como um chicote. Me amado? Ou amado minha conta bancária? Você acabou de admitir que sua afeição tem uma etiqueta de preço. E francamente, Mark, eu não posso te bancar. Você é um investimento ruim. Ela abriu a pasta na frente dela. Agora aos negócios. A Sterling Tastes está sangrando dinheiro. Vocês ignoraram tendências de mercado. Vocês gastaram demais em bônus executivos, especificamente os seus, Mark. E esse recall no Vietnã é o prego no caixão. Vocês devem à Vantage Global 150 milhões em empréstimos operacionais. Empréstimos que são exigíveis imediatamente devido à violação de contrato relacionada ao escândalo de controle de qualidade. Richard desabou na cadeira.
Senhorita Vance, Helena, por favor, se você exigir esses empréstimos, nós falimos. O legado da família, tudo vai ser eliminado. Nós temos ativos, nós temos... Vocês têm ativos hipotecados, Helena corrigiu. Eu sou dona da dívida das fábricas, eu sou dona da dívida do depósito, e a partir dessa manhã, eu comprei a dívida da propriedade da família de vocês. Mark saltou da cadeira. Você comprou a casa? Você não pode fazer isso. Eu posso e fiz. O banco ficou muito feliz em se livrar de uma hipoteca de alto risco. Helena disse calmamente. Senta, Mark, antes que a segurança te faça sentar. Mark lentamente se abaixou de volta, parecendo um cachorro espancado. Aqui está a oferta, Helena disse, deslizando uma única folha de papel pela mesa. A Vantage Global absorve a Sterling Têxteis. Assumimos todas as operações, todos os ativos e todos os passivos. A família Sterling é removida do conselho e da gerência imediatamente. E o que a gente recebe? Mark perguntou, a voz voltando a um choramingo. Vocês conseguem sair sem declarar falência pessoal. Vocês mantêm seus veículos pessoais, desde que estejam totalmente quitados. E eu vou dar um pacote de rescisão de $500 mil. 500 mil? Mark gritou. Isso não é nada. Isso nem cobre meu estilo de vida por um ano. A empresa vale milhões. A empresa vale 50 milhões negativos, Helena disse, os olhos se estreitando. A única razão de ainda estar flutuando é porque eu mantive ela flutuando. Vocês realmente acharam que aqueles investidores anjo anônimos que salvaram vocês 2 anos atrás eram reais? Era eu, Mark. Eu estava usando meus fundos privados para cobrir sua incompetência porque eu era sua esposa. Mas não sou mais sua esposa. A caridade acaba hoje. A revelação atingiu Mark como um golpe físico. Ele se sentou boquiaberto. Todo o sucesso dele, todas as salvações brilhantes nos últimos anos, era ela. Era sempre ela. Ele tinha desfilado por aí como um pavão, enquanto a bibliotecária chata em casa estava silenciosamente assinando os cheques que mantinham as luzes acesas. Você me enganou, Mark sussurrou, lágrimas de frustração ardendo nos olhos. Eu te amei, Helena disse. E por um segundo, a voz dela suavizou, mostrando a dor por baixo da armadura. Mas você matou esse amor, Mark. Você e sua mãe sufocaram ele até morrer. Ela se levantou, sinalizando que a reunião tinha acabado. Vocês têm 24 horas para assinar o acordo de aquisição. Se não assinarem, eu exijo os empréstimos. Eu executo a propriedade. E eu processo o conselho por negligência grave. Vocês vão acabar na prisão pelas irregularidades financeiras que minha equipe encontrou nos seus relatórios de despesas. Desfalque é um crime sério, Mark. Mark ficou branco. Ele sabia exatamente de quais despesas ela estava falando. As joias para as amantes. As dívidas de jogo disfarçadas de taxas de consultoria. A gente vai assinar, Richard disse rapidamente a voz derrotada. A gente assina, Helena. Só por favor não divulga as auditoria. Escolha inteligente, Helena disse. Ela não ofereceu um aperto de mão. Sarah vai acompanhar vocês até a saída. E Mark, não esquece de tirar suas coisas da casa. Vou trocar as fechaduras na sexta. Enquanto Mark e Richard saíam do escritório, passando pelas fileiras de funcionários que trabalhavam para a mulher que eles tinham desprezado, Mark sentiu uma sensação que nunca tinha sentido antes. Ele se sentiu pequeno, microscópico. Pai, Mark sussurrou quando as portas do elevador fecharam. O que a gente conta para a mamãe? Richard olhou para o filho com uma mistura de raiva e desespero. A gente conta que a garota que ela chamou de lixo acabou de nos comprar. A repercussão foi instantânea, embora privada nas primeiras horas. Quando Mark e Richard chegaram de volta à mansão Sterling, Beatrice estava no meio de uma prova do vestido para o próximo baile de caridade metropolitano, o maior evento social da temporada. Ela estava em cima de um pedestal, uma taça de champanhe na mão. Mark, vocês conseguiram o dinheiro? Vocês encantaram a CEO? Richard passou por ela, desabando num sofá e enterrando a cabeça nas mãos. Mark ficou parado na porta parecendo um fantasma. Então, Beatrice estalou. Não fica aí parado, me conta que estamos ricos de novo. Não estamos, Mark disse, a voz oca. Acabou, mãe, perdemos a empresa. Beatrice congelou. O que você quer dizer com perdemos? Eles recusaram o empréstimo? A gente vendeu, Mark disse, a voz tremendo. Para evitar prisão, para evitar falência. Vendeu? Beatrice gritou, descendo do pedestal e ignorando a costureira. Para quem? Quem ousou tomar minha empresa? Vantage Global, Richard murmurou nas mãos. E adivinha quem é a CEO?
Mark disse, uma risada histérica borbulhando na garganta. Adivinha quem estava sentada naquela cadeira e olhou pra gente como se fôssemos insetos? Beatrice estreitou os olhos. Quem? Helena. A taça de champanhe escorregou dos dedos de Beatrice e estilhaçou no chão. A bibliotecária? Sua ex-esposa? Ela é bilionária, mãe! Mark gritou, finalmente perdendo o controle. Ela é dona da Vantage. Ela tem pago nossas contas por 2 anos. O lixo que você jogou fora ontem à noite vale mais do que esse bairro inteiro junto. Beatrice cambaleou para trás, agarrando as pérolas. Pela primeira vez na vida, ela estava sem palavras. A memória do livro, a primeira edição de Orgulho e Preconceito, passou pela mente dela. Aquele livro vale $40.000. Ela tinha rido. Tinha chamado de lixo. Não! Beatrice sibilou, a negação se instalando. Ela tá mentindo. É uma fraude. Ela deve ter roubado. Temos que lutar contra isso. A gente não pode lutar, Richard gritou se levantando. Ela tem provas do desfalque do Mark. Ela tem a gente pelo pescoço. Acabou, Beatrice. Temos que assinar os papéis ou Mark vai pra prisão. A casa caiu em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de pêndulo. O baile, Beatrice sussurrou de repente, os olhos brilhando com uma luz frenética e delirante. Essa noite é o baile, todo mundo vai estar lá. O prefeito, o senador, a imprensa. Se ela realmente é a CEO, ela vai estar lá. E daí? Mark perguntou. Então a gente vai, Beatrice disse, endireitando a coluna. A gente vai e expõe ela. A gente conta pra todo mundo que ela nos manipulou. A gente faz de vítima. A gente diz que ela casou com você sob falsos pretextos, pra roubar a empresa da família. A imprensa adora um escândalo. Se a gente arruinar a reputação dela, talvez consiga anular o acordo. Mãe, isso é loucura, Mark disse, mas uma centelha de esperança se acendeu nos olhos dele. Ele estava desesperado. Não conseguia aceitar a derrota. Você acha que pode funcionar? Eu sou Beatrice Sterling, ela declarou, passando por cima do vidro quebrado. Eu consigo fazer qualquer um acreditar em qualquer coisa. Vai colocar seu smoking. Vamos pra guerra. O baile de caridade metropolitano era um mar de câmeras piscando e cordas de veludo. Era a noite onde os poderosos da cidade vinham se exibir. O salão era ainda mais opulento que o dos Sterling, coberto de seda e cheio do perfume de lírios caros. Helena Vance chegou tarde. Ela saiu da limusine e o ar pareceu deixar os pulmões dos paparazzi. Ela estava usando um vestido de veludo azul meia-noite que abraçava a figura dela, adornado com safiras que combinavam com os olhos dela. Era um vestido de vingança para acabar com todos os vestidos de vingança. No braço dela não estava um acompanhante, mas Julian Thorne, o notoriamente bonito e implacável CEO da Thorne Tech. Ele era o maior rival de Mark no mundo dos negócios, um homem que Mark sempre tinha tentado imitar, mas falhado. Pronta para quebrar a internet? Julian sussurrou, oferecendo o braço. Vamos passar pelos aperitivos primeiro. Helena sorriu. Eles andaram pelo tapete vermelho, os flashes das câmeras como relâmpagos. Repórteres gritavam perguntas. Senhorita Vance, é verdade que a Vantage está adquirindo uma firma têxtil? Senhorita Vance, quem assina seu vestido? Dentro, a sala zumbia. Helena se movia pela multidão com graça, apertando mãos de senadores e banqueiros que a tratavam com respeito deferencial. Ela estava no elemento dela. Não era mais a esposa tímida no canto. Era o sol que todos orbitavam. De repente, a multidão perto da entrada se abriu. Beatrice, Mark e Richard Sterling marcharam para dentro. Eles mantinham as cabeças erguidas, mas os olhos estavam selvagens. Eles não tinham sido convidados. O convite deles tinha sido revogado naquela manhã, mas Beatrice tinha passado por cima da recepcionista. Beatrice avistou Helena do outro lado da sala, rindo com Julian Thorne. A visão do rival do filho com a ex-nora fez o sangue de Beatrice ferver. Lá está ela, Beatrice anunciou alto, a voz cortando a conversa ambiente. A sala silenciou. Beatrice marchou em direção a Helena, Mark seguindo atrás como um adolescente emburrado. Helena! Beatrice gritou, fazendo uma performance. Como você ousa mostrar sua cara aqui depois do que fez? Helena se virou lentamente, a expressão entediada. Julian deu um passo ligeiramente na frente dela, protetor, mas Helena tocou o braço dele para pará-lo. Beatrice, acredito que você está invadindo. Não me lembro de ver seu nome na lista de convidados. Não se faz de cínica comigo, Beatrice gritou, atraindo a atenção de cada câmera na sala.
Você é uma fraude. Você casou com meu filho para espionar nossa empresa. Você roubou nosso legado. Você não passa de uma golpista. A multidão arfou. Telefones foram erguidos, gravando a cena. Helena riu. Foi uma risada suave e genuína. Roubei seu legado, Beatrice. Seu legado era dívida e escolhas de moda ruins. Eu comprei sua empresa para salvar os empregos dos 2.000 trabalhadores que vocês estavam prestes a demitir. Mentirosa! Mark deu um passo à frente, encontrando coragem. Você mentiu para mim por 3 anos. Você fingiu ser pobre. Isso é armadilha. Se chama privacidade, Mark, Helena disse friamente. Algo que você claramente não entende. Ela sinalizou para a cabine do DJ. A música parou completamente. Alguém entregou um microfone para Helena. Já que os Sterling decidiram fazer disso um fórum público, a voz de Helena ressoou pelos alto-falantes. Eu posso muito bem fazer o anúncio agora. Ela olhou para a multidão, depois de volta para Mark, cujo rosto estava se contorcendo. Senhoras e senhores, Helena se dirigiu à sala. Tenho o prazer de anunciar que a partir das 5 da tarde de hoje, a Vantage Global adquiriu a Sterling Têxteis. Aplausos começaram, depois vacilaram enquanto as pessoas assistiam o drama se desenrolar. No entanto, Helena continuou, não estamos mantendo a gerência. A família Sterling foi dispensada de suas funções, efetivo imediatamente, devido à negligência financeira grave. Ela pausou, olhando diretamente para Mark. E conduta antiética. Você não pode fazer isso, Beatrice gritou avançando. 2 seguranças enormes a interceptaram. Além disso, Helena disse, a voz se tornando aço. Quero esclarecer um rumor pessoal. O Sr. Sterling e eu estamos divorciados, não porque eu era um fardo, como ele carinhosamente contou para os amigos, mas porque me recuso a continuar bancando um homem que trata a esposa como acessório e os funcionários como servos. Ela se virou para Mark. O dinheiro acabou, Mark. O prestígio acabou. E agora todo mundo sabe exatamente quem você é. Um homem que tinha um diamante de $1 bilhão na mão e jogou fora porque queria um pedaço de vidro brilhante. A sala explodiu, não em aplausos, mas em sussurros e choque. A humilhação era total, era pública. Estava sendo transmitida ao vivo para milhões. Mark olhou ao redor. Ele viu os sorrisos de deboche das pessoas que ele tentou impressionar. Viu Julian Thorne olhando para ele com pena. Viu a mãe sendo contida pela segurança, parecendo uma louca. Helena. Mark sussurrou, estendendo a mão. Por favor. Helena devolveu o microfone. Pegou o braço de Julian. Tirem eles da minha vista, ela disse para os seguranças. Enquanto a segurança arrastava a Beatrice gritando e o Mark soluçando para fora do baile, Helena não olhou para trás. Ela se virou para Julian. Agora, ela disse, pegando uma taça de champanhe. Eu acredito que te prometi uma dança. 3 meses tinham passado desde a noite do baile, mas para Mark Sterling, pareciam 3 vidas inteiras. A queda da graça não tinha sido uma descida, tinha sido um mergulho de penhasco. O pacote de rescisão que Helena graciosamente tinha dado para eles, 500 mil, tinha evaporado quase instantaneamente. Beatrice, recusando aceitar a nova realidade deles, tinha gasto quase metade no primeiro mês tentando manter as aparências. Ela alugou uma cobertura que não podia pagar, fez leasing de um carro de luxo que não precisava, e deu jantares para amigas que bebiam o vinho dela, e depois sumiam no momento em que o cheque voltava. Agora a cobertura tinha ido, os carros foram retomados, as amigas fingiam que nunca tinham conhecido os Sterling. Mark estava na garoa gelada do lado de fora do Lírio Dourado, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Ele não estava jantando lá. Ele estava usando um colete marrom que era apertado demais nos ombros, esperando uma Ferrari elegante aparecer. Mark era manobrista. Anda logo, cara, tô morrendo de fome! Um homem de terno elegante latiu, jogando as chaves para Mark. Mark se atrapalhou para pegar. O rosto dele queimava de humilhação. Ele olhou para cima e congelou. O homem era Greg Henderson, seu antigo irmão de fraternidade e melhor amigo. Greg costumava ser o que pedia empréstimos para o Mark. Greg apertou os olhos, olhando através da chuva. Um sorriso lento e cruel se espalhou pelo rosto dele. Não acredito. Mark. Mark Sterling. Mark queria que o chão abrisse e o engolisse inteiro. Ele puxou o boné do uniforme mais para baixo. Só fazendo um favor para um amigo, Greg. Greg riu, um som alto e latido que atraiu olhares. Um favor? Você tá estacionando carros, cara. Eu ouvi que vocês perderam tudo, mas não achei que era tão ruim assim. Manobrista? Sério? Só me dá as chaves, Greg. Mark estourou, a paciência se desgastando. Calma aí, estacionador, Greg zombou.
Não arranha, custa mais que sua vida. Ele se virou para a mulher loira no braço dele. Você acredita nisso? Esse cara costumava agir como se fosse dono da cidade. Agora tá estacionando meu carro. Mark entrou na Ferrari, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. O cheiro do interior de couro rico acionou uma memória visceral da vida antiga dele. Ele estacionou o carro no fundo do estacionamento, desligou o motor e simplesmente gritou. Gritou até a garganta ficar em carne viva, socando o volante. Quando o turno dele acabou, ele foi andando para o ponto de ônibus. Não tinha mais carro. Ele pegou o ônibus 42 para os arredores da cidade, para um bairro onde os postes de luz piscavam e as sirenes eram uma canção de ninar constante. Ele subiu 3 lances de escada para o apartamento 3B. A tinta estava descascando e o corredor cheirava a repolho cozido e cigarros velhos. Ele destrancou a porta e foi imediatamente atingido por uma parede de calor. Beatrice tinha o aquecedor no máximo. Ela estava sentada num sofá floral manchado que tinham comprado num brechó, usando um roupão de seda que estava desgastando nas bordas. Ela estava cercada de bilhetes de loteria. Você tá atrasado, Beatrice disse, sem olhar para cima do que estava raspando. Você trouxe vinho? Trouxe miojo, mãe, Mark disse, largando uma sacola plástica na mesa bamba. E o aluguel vence em 2 dias. Tá faltando dinheiro. Não me aborrece com detalhes, Beatrice zombou. Tenho um pressentimento sobre esse bilhete. É ganhador. Eu sinto. Mark olhou para a mãe. A matriarca antes aterrorizante do Império Sterling tinha sido reduzida a uma viciada em jogo num apartamento caindo aos pedaços. Era patético. Mãe, para, Mark disse, a voz cansada. Acabou, a gente não vai ganhar na loteria. Você precisa arrumar um emprego. A recepção do consultório dentário ligou de novo. Disseram que você não apareceu para a entrevista. Recepcionista? Beatrice olhou para ele com puro horror. Eu atender telefone? Eu sou uma Sterling, Mark. Eu não atendo telefone. Você não é mais uma Sterling, Mark gritou, o estresse finalmente transbordando. Você é Beatrice qualquer coisa. Papai voltou a usar o nome do meio e se mudou para a Flórida para morar num trailer porque não aguentava mais olhar para você. A gente não tem nada por sua causa. Beatrice se levantou, os olhos brilhando com aquele velho fogo maníaco. Por minha causa? Você é quem casou com ela? Você é quem trouxe aquela cobra para nossa casa? Se você tivesse sido um marido melhor, talvez ela não tivesse roubado tudo. Eu estava fazendo o que você mandou. Mark gritou de volta. Você mandou eu tratar ela como lixo. Você disse que ela estava abaixo de nós. E estava, Beatrice guinchou. Ela nos enganou. Mark foi tempestivamente para o pequeno quarto e bateu a porta. Ele sentou no colchão cheio de calombos, enterrando o rosto nas mãos. Ele olhou ao redor do quarto. Estava cheio de caixas que ele ainda não tinha desempacotado, os restos da vida antiga. Ele chutou uma caixa de frustração. Ela tombou, derramando roupas velhas e papéis no chão. Entre os destroços estava um casaco velho de Helena, um casaco de lã cinza simples que ela costumava usar quando eles iam passear no parque. Mark ficou olhando para ele. Lembrou como costumava fazer piada dele, chamando de sem graça. Ele pegou. Ainda cheirava levemente a ela, baunilha e livros velhos. Ele sentiu algo amassar no bolso. Mark enfiou a mão e tirou um pedaço de papel dobrado. Era pesado, papel de carta caro. Ele desdobrou. Era uma caligrafia que ele reconheceu imediatamente. A letra elegante de Helena. Era datado do dia da festa de aniversário, o dia em que ele se divorciou dela. Meu querido Mark, eu sei que as coisas têm sido difíceis ultimamente. Sei que sua mãe te pressiona, e sei que não tenho sido a pessoa mais fácil de entender. Tenho guardado um segredo de você, não para te machucar, mas para proteger a pureza do que temos. Mas hoje, no aniversário de Beatrice, quero acabar com os segredos. Quero começar nossas vidas de verdade. Anexado no cofre, chave inclusa, está um cheque de 50 milhões de dólares. É suficiente para limpar a dívida da família e consertar os problemas da fábrica. Eu vendi uma pequena parte das minhas ações na minha empresa, a Vantage, para fazer isso por você. Quero que você seja livre, Mark. Quero que sejamos parceiros. Eu te amo. Por favor, vamos recomeçar essa noite. Com amor, Helena. Mark leu a carta. Depois leu de novo. Ele sentiu o sangue drenar do rosto. As mãos ficaram dormentes. Ela não estava apenas planejando se revelar. Ela estava planejando salvá-los. Ela ia dar 50 milhões de dólares de presente só para deixá-lo feliz. Só para fazer a mãe dele parar de odiá-la.
Se ele tivesse apenas esperado, se não tivesse jogado os papéis do divórcio nela, se não tivesse deixado a mãe zombar daquele livro, ele seria o marido de uma bilionária agora. Ele estaria seguro. Ele seria amado. Não, Mark sussurrou, um som de pura agonia animal escapando da garganta. Não, não, não. Ele amassou a carta contra o peito e se encolheu numa bola no chão sujo. Ele soluçou. Ele chorou, não só pelo dinheiro, mas pela percepção de quão verdadeiramente mau ele tinha sido. Ele tinha pegado uma mulher que estava disposta a sacrificar milhões pela felicidade dele e a tratado como um parasita. A percepção quebrou algo dentro dele, mas também plantou uma semente de esperança desesperada e delirante. Ela me amava, ele pensou, enxugando os olhos. Ela escreveu isso naquele dia. Os sentimentos não podem simplesmente ter sumido. Ela tá com raiva, tá me punindo. Mas se eu mostrar que mudei, se eu mostrar essa carta e disser que encontrei, talvez ela lembre. Ele se levantou e olhou no espelho rachado. Os olhos estavam vermelhos, o rosto por fazer. Tenho que vê-la, Mark disse pro reflexo. Tenho que consertar isso. A sede da Vantage Global tinha sido reformada. Era ainda mais imponente do que antes, um monólito de vidro refletindo o horizonte da cidade. Mark ficou do lado de fora das portas giratórias, usando seu único terno restante. Estava amassado, e tinha uma pequena mancha na lapela que ele não conseguiu tirar, mas ele tinha penteado o cabelo para trás e tentado canalizar a velha confiança de Mark Sterling. Parecia frágil, como uma máscara feita de cascas de ovo. Ele tinha ligado para o escritório 20 vezes, bloqueado, tinha mandado e-mail, devolvido. Esse era o último recurso. Ele esperou 3 horas. Os seguranças olhavam para ele com desconfiança, mas já que ele estava na calçada pública, não o moveram. Finalmente, ao meio-dia, as portas automáticas deslizaram. O coração de Mark bateu contra as costelas. Helena saiu. Ela parecia radiante. Estava usando um terno cor de creme, óculos escuros, e estava conversando com Sarah e um homem alto que Mark reconheceu imediatamente. Julian Thorne. Julian estava rindo de algo que ela disse, a mão descansando confortavelmente, intimamente, na base das costas dela. Mark sentiu uma pontada de ciúme tão afiada que quase o dobrou. Ele se empurrou da parede e correu na direção deles. Helena! A segurança se moveu instantaneamente. 2 homens grandes entraram no caminho dele, criando uma parede humana. Helena, por favor, só 1 minuto! Mark gritou, tentando espiar ao redor dos guardas. Eu encontrei a carta no seu casaco. Helena parou. Ela se virou lentamente, erguendo os óculos escuros. A expressão dela não era de raiva, não era de ódio, era pior, era indiferença. Ela disse algo para Julian, que franziu a testa, mas assentiu. Ela acenou para os guardas se afastarem. Mark tropeçou para frente, sem fôlego. Ele estava a 1,5 metro dela, mas a distância parecia quilômetros. Você tem 2 minutos, Mark, Helena disse, checando o relógio. Tenho uma reserva para o almoço. Helena, Mark ofegou, tirando a carta amassada do bolso. Eu encontrei isso no seu casaco cinza. Eu não sabia que você ia pagar a dívida. Você ia nos salvar. Eu ia, Helena disse simplesmente. Me desculpa muito, Mark disse, a voz falhando. Eu fui um idiota, fui cego, deixei minha mãe me envenenar contra você. Mas lendo isso, eu lembrei o quanto a gente se amava. Eu sei que você ainda sente. Você não pode simplesmente desligar o amor como um interruptor. Ele deu um passo mais perto, os olhos implorando. Me dá outra chance. Não pelo dinheiro, não me importo com o dinheiro. Eu assino um acordo pré-nupcial. Eu só quero você. Quero minha esposa de volta. A gente pode recomeçar, assim como você escreveu na carta. Helena olhou para a carta na mão dele, depois para o rosto desesperado e por fazer. Ela suspirou, um som de profunda exaustão. Mark, ela disse suavemente. Você não sente minha falta. Você sente falta da rede de segurança que eu proporcionava. Você sente falta da ideia de alguém consertando seus erros. Isso não é verdade. Eu te amo. Ama? Helena perguntou. Você sabe qual é minha cor favorita? Mark piscou. O quê? Minha cor favorita. A gente foi casado por 3 anos. Qual é? Mark gaguejou. É azul. Você usou aquele vestido azul. É verde, Helena disse. Verde. Eu te disse no nosso primeiro encontro. Eu pintei a parede do nosso quarto dessa cor, e você me fez pintar por cima porque disse que parecia barato.
Mark abriu a boca, mas nada saiu. Você sabe o nome da cidade onde eu cresci? Helena continuou, a voz calma mas implacável. Sabe meu nome do meio? Sabe por que tenho uma cicatriz no joelho esquerdo? Mark olhou para os sapatos. Ele não sabia. Percebeu com um baque nauseante que não sabia nada sobre ela. Tinha passado 3 anos falando sobre si mesmo. Você se apaixonou por um espelho, Mark. Helena disse. Você amava que eu te ouvia, amava que eu te apoiava, mas você nunca me viu. E aquela carta? Ela apontou para o papel na mão dele. Não era uma promessa de futuro. Era uma nota de suicídio da minha dignidade. Eu estava disposta a comprar seu amor porque não achava que merecia ser amada de graça. Graças a Deus, você me rejeitou naquela noite. Você me salvou de cometer o maior erro da minha vida. Não diz isso, Mark sussurrou. Por favor. Vou casar com Julian na primavera, Helena disse. O mundo parou. Mark olhou para Julian, que estava observando com um olhar protetor e pétreo. Ele sabe meu nome do meio, Helena disse, um pequeno sorriso genuíno tocando os lábios enquanto olhava para Julian. Ele sabe minha cor favorita, e ele não precisou do meu dinheiro para me respeitar. Ela colocou os óculos de volta. Vai para casa, Mark. Queima a carta. Ela é de um fantasma. Ela se virou e foi embora. Julian colocou a mão nas costas dela, guiando-a para a limusine que esperava. Mark ficou parado na calçada, vendo o carro partir. Ele estava sozinho. Verdadeiramente, finalmente sozinho. Ele não tinha energia para gritar dessa vez. Só se sentia frio. Ele se virou para andar de volta para o ponto de ônibus, mas o telefone vibrou. Era uma ligação de um número que ele não reconheceu. Alô? Mark atendeu sem expressão. É Mark Sterling? Uma voz áspera perguntou. Sim, aqui é a 5ª delegacia. Temos sua mãe, Beatrice Sterling, sob custódia. Mark fechou os olhos. O que ela fez? Foi pega tentando passar um cheque sem fundos numa joalheria. Quando os policiais chegaram, ela agrediu um oficial e resistiu à prisão. Está alegando que é dona da loja. O senhor precisa vir aqui. Mark soltou uma risada, um som seco e chocalhante. Não, Mark disse. Com licença, senhor. Não, Mark repetiu, a voz ganhando uma força estranha e sombria. Eu não preciso ir aí. Não tenho dinheiro para fiança. E, francamente, ela não é mais problema meu. Senhor, ela é sua mãe. Ela é uma estranha, Mark disse. Diz para ela. Diz que estou ocupado estacionando carros. Ele desligou o telefone. Ele olhou para a carta amassada na mão uma última vez. Depois a largou numa lixeira próxima. Ele começou a longa caminhada para o ponto de ônibus. A chuva começou de novo, fria e cinza, lavando os últimos restos do legado Sterling. 5 anos tinham passado desde que as portas da Vantage Global giraram e se fecharam atrás de Mark Sterling. A cidade tinha mudado, como as cidades mudam. Horizontes subiram, empresas faliram, e nomes no registro social mudaram como estações. No mundo de alto risco das finanças e da alta sociedade, o nome Sterling tinha sido completamente apagado, esfregado como uma mancha num chão de mármore. Num subúrbio pequeno e quieto do outro lado do estado, Mark estava sentado numa lanchonete modesta, cuidando de uma xícara de café preto. Ele tinha 35 anos agora, mas parecia mais velho. A arrogância que um dia definiu a postura dele tinha sumido, substituída por uma curvatura permanente de resignação. Ele usava uma camisa polo azul com um crachá que dizia gerente. Ele administrava uma loja de autopeças de médio porte. Era trabalho honesto. Pagava o aluguel do apartamento de um quarto. Era uma vida, só não era a vida que ele deveria ter. Acima do balcão, uma pequena televisão passava o noticiário do meio-dia. Mark geralmente ignorava, olhando para o café ou checando listas de inventário no celular. Mas hoje, um nome familiar flutuou pelo ruído. E nas notícias de negócios, a filantropa bilionária Helena Vance Thorne acaba de cortar a fita da nova biblioteca central da cidade. Um projeto totalmente financiado pelo fundo de caridade dela. A cabeça de Mark disparou para cima. Lá estava ela na tela. Helena parecia mais bonita do que ele jamais a tinha visto. Ela não estava usando o vestido bege de uma dona de casa tímida, nem o terno afiado de uma executiva. Ela usava um vestido verde suave, a cor favorita dela. Ela estava sorrindo, segurando uma tesoura gigante de cerimônia. Ao lado dela estava Julian Thorne, olhando para ela com uma adoração que Mark nunca tinha sido capaz de dar. E nos braços de Julian estava uma criança pequena, uma menininha com cabelo cacheado e os olhos brilhantes e inteligentes de Helena. A câmera aproximou enquanto Helena falava nos microfones.
Esta biblioteca é dedicada a todos que algum dia foram ditos que seus sonhos eram pequenos demais, Helena disse, a voz clara e forte. É dedicada à ideia de que o verdadeiro valor não está em contas bancárias, mas nas histórias que escrevemos para nós mesmos. Nunca deixe ninguém te tratar como um livro usado. Você é uma primeira edição. Mark sentiu uma dor física no peito, um vazio que se expandiu até dificultar a respiração. Ele lembrou do livro, a cópia de Orgulho e Preconceito. Lembrou da risada da mãe, lembrou do próprio sorriso de deboche. Você é uma primeira edição. Ele olhou para a mesa. Estava cercado de pacotinhos de açúcar vazios e uma xícara de café frio. Ele pensou na mãe. Beatrice. Ela estava atualmente num asilo público, a mente perdida para a demência. Nos dias bons, ela ficava olhando pela janela. Nos dias ruins, gritava com as enfermeiras, exigindo que trouxessem champanhe e chamando por empregados que tinham ido embora há meia década. Ela tinha morrido por dentro no dia em que o dinheiro acabou. Mark tinha visitado ela uma vez, um ano atrás. Ela não o reconheceu. Tinha perguntado para o moço simpático para dizer para o filho dela, o CEO, vir buscá-la no Rolls Royce. Mark tinha saído e nunca mais voltou. Ei, Mark! A garçonete chamou, enchendo a xícara dele. Você tá bem? Parece que viu um fantasma. Mark olhou de volta para a tela da TV. Helena estava rindo agora, abraçando o marido e a filha. Ela parecia livre, parecia completa. Não parecia uma mulher que guardava ódio ou buscava vingança. Ela simplesmente tinha seguido em frente, ascendendo a um plano de existência onde Mark Sterling não era nada além de uma memória distante e desagradável. Mark disse, a voz rouca. Tô bem, só costumava conhecer alguém que parecia com ela. Deve ser bom ter todo esse dinheiro. A garçonete suspirou, olhando para a tela. Aposto que ela nunca teve um dia ruim na vida. Mark sorriu, uma coisa triste e torta. Aposto que ela teve vários. Ela só sabia como sobreviver a eles. Ele se levantou e colocou uma nota de R$ 5 na mesa. Era uma gorjeta boa para um café. Ele não era rico, mas tinha aprendido o valor da gentileza do jeito mais difícil. Ele saiu da lanchonete para o frio do outono, abotoou o casaco e andou em direção ao sedã usado dele. Ele tinha um turno para terminar, tinha inventário para contar, tinha uma vida quieta e solitária para viver. Enquanto ligava o carro, olhou no retrovisor. Ele viu um homem que tinha segurado o mundo nas mãos e deixado cair porque estava ocupado demais olhando para si mesmo. Ele engatou a marcha e foi embora, deixando a imagem de Helena Vance Thorne na tela da TV para trás, brilhando forte e inalcançável. Um diamante que ele tinha confundido com poeira. E essa é a história de Mark e Helena. É um lembrete duro de que quando você casa com alguém, você casa com o coração da pessoa, não com a carteira. Mark e a família dele estavam tão obcecados com status e aparência que falharam em ver o valor incrível da mulher parada bem na frente deles. Eles acharam que estavam descartando um fardo, mas na verdade estavam jogando fora o bilhete de loteria premiado. O sucesso de Helena não era só sobre os bilhões que ela tinha, era sobre a dignidade que ela reclamou de volta. Ela provou que a melhor vingança não é raiva, é felicidade, é seguir em frente e prosperar enquanto as pessoas que te maltrataram ficam apenas com seus arrependimentos. O que você acha? Mark merecia uma segunda chance ou recebeu exatamente o que merecia? Conta pra gente nos comentários. Se você curtiu essa história de karma e justiça, por favor dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com um amigo e se inscreve no canal para mais histórias dramáticas toda semana. E lembra, nunca subestime as pessoas quietas. Às vezes, o silêncio delas não é fraqueza, é paciência. E quando a paciência acaba, bem, você acabou de ver o que acontece. Obrigado por assistir. Você já viu alguém perder tudo em menos de 2 horas? Tipo, tudo mesmo, a casa, o carro, o dinheiro escondido, a reputação e no final até a liberdade. Pois é, hoje eu vou te contar a história de um homem que achou que tinha vencido antes mesmo do jogo começar. Ele sentou naquela cadeira de couro, ajeitou o terno italiano de $3.000, olhou para o lado da esposa e riu. Riu alto, riu com gosto, porque do lado dela não tinha ninguém, nenhum advogado, nenhum assessor, nenhuma pilha de documentos, só ela, sozinha, com as mãos entrelaçadas tão forte que os dedos estavam brancos. E sabe o que ele fez? Ele virou para o próprio advogado e disse: "Olha só para ela, patética, é como assistir um cervo esperando ser atropelado por um caminhão." Mas o que esse sujeito não sabia, o que ele jamais poderia imaginar,
É quem estava prestes a atravessar aquelas portas do tribunal. E quando ela entrou, gente, quando ela entrou, o sorriso não só sumiu do rosto dele, a cor sumiu da existência dele inteira. Fica comigo até o final dessa história, porque o que você vai ouvir agora é, sem exagero nenhum, uma das reviravoltas mais brutais que já aconteceram dentro de um tribunal. Vamos lá. O ar dentro da sala 304 do Fórum Civil de Manhattan estava pesado. Tinha aquele cheiro característico de lugar antigo, sabe? Cera de chão misturada com papel velho. Era o cheiro de coisas acabando. Mas para Keith Simmons, aquele ar cheirava a vitória. Keith era o tipo de cara que você olha e já sabe que ele se acha o máximo. Ele ajeitou os punhos da camisa, se recostou na cadeira como se fosse dono do lugar e olhou para o relógio. Um Patek Philippe Vintage que custava mais do que o carro de muita gente por aí. Ele soltou aquele suspiro de deboche, sabe? Aquele que nem tenta disfarçar o desprezo. Ela tá atrasada, ele sussurrou pro advogado do lado. Ou talvez ela finalmente tenha percebido que é mais barato simplesmente desistir. E quem era esse advogado sentado do lado dele? Ah, não era qualquer um não. Era Garrison Ford, sócio sênior de um dos escritórios mais temidos de Nova York. O cara tinha um apelido nos círculos jurídicos, o açougueiro da Broadway. Ele não ganhava casos de divórcio. Ele incinerava na oposição até não sobrar nada além de cinzas e um acordo favorável. Garrison alisou a gravata prateada e disse, com aquela voz que parecia cascalho, raspando em vidro. Não importa se ela aparecer ou não, Keith. Nós entramos com a moção de emergência para congelar os bens na segunda-feira. Ela não tem acesso a dinheiro nenhum. Sem dinheiro, sem advogado. Sem advogado contra mim. Ela vai sair daqui com as migalhas que a gente decidir jogar para ela. Keith sorriu e olhou para o outro lado da sala. E lá estava Grace. Ela parecia menor do que ele lembrava. Usava um vestido cinza simples que já tinha há anos. As mãos estavam dobradas sobre a mesa de carvalho toda arranhada, os dedos entrelaçados tão apertados que dava para ver os ossos. Na frente dela não tinha nada, nenhuma pilha de arquivos, nenhum assistente sussurrando estratégias, nem um copo de água, só Grace, olhando fixamente para o lugar vazio onde o juiz ia sentar. Keith riu alto o suficiente para todo mundo ouvir. Olha para ela, ele disse. Patética, eu quase sinto pena. É como assistir um cervo esperando um caminhão. Foca, Garrison avisou, embora um sorrisinho estivesse brincando nos lábios dele. O juiz Henderson é rigoroso com decoro. Vamos resolver isso rápido. Eu tenho reserva para almoçar 1 hora. Não se preocupa, Garrison. 1 hora eu vou ser um homem livre, e ela vai estar procurando kitnet no subúrbio. O oficial de justiça, um homem grande chamado Kowalski, que já tinha visto divórcios suficientes para perder a fé na humanidade umas 2 vezes, anunciou. Todos de pé. Entra em sessão o meritíssimo juiz Lawrence P. Henderson. A sala se levantou. O juiz Henderson entrou com as vestes pretas esvoaçando. Era um homem de ângulos afiados e paciência curta, conhecido por limpar a pauta com eficiência impiedosa. Ele sentou, ajeitou os óculos e olhou para as partes. Podem sentar, ele comandou. Abriu a pasta na frente dele. Processo número 24, NIV 00091. Simmons contra Simmons. Estamos aqui para audiência preliminar sobre divisão de bens e pedido de pensão. Henderson olhou para a mesa do autor. Senhor Ford, bom vê-lo novamente. Igualmente meritíssimo, Garrison disse, se levantando suavemente. Estamos prontos para prosseguir. O juiz virou o olhar para a mesa da defesa. Franziu a testa. Grace se levantou devagar. Senhora Simmons, o juiz Henderson disse, a voz ecoando levemente na sala de teto alto. Vejo que a senhora está sozinha. Está esperando um advogado? Grace limpou a garganta. A voz dela era suave, tremendo um pouco. Estou, meritíssimo. Ela deve chegar a qualquer minuto. Keith soltou uma risada alta e teatral. Cobriu a boca com a mão, mas o som foi inconfundível. Os olhos do juiz Henderson dispararam para Keith. Alguma coisa engraçada, Sr. Simmons? Garrison Ford se levantou imediatamente, colocando a mão no ombro de Keith para conter. Desculpas, meritíssimo. Meu cliente está apenas frustrado. Esse processo tem se arrastado e a tensão é significativa. Mantenha a frustração do seu cliente em silêncio, Sr. Ford, o juiz avisou. Ele se virou de volta para Grace. Senhora Simmons, a sessão começou há 5 minutos. A senhora conhece as regras. Se sua advogada não estiver presente... Ela está vindo, Grace insistiu, a voz ganhando uma fração a mais de força.
Tinha trânsito. Trânsito? Keith murmurou, se inclinando para frente para que a voz dele carregasse pelo corredor. Ou talvez o cheque voltou, Grace. Ah, espera. Você não pode passar cheque. Eu cancelei os cartões hoje de manhã. Senhor Simmons, o juiz bateu o martelo. Mais uma interrupção dessas e eu vou enquadrá-lo por desacato. Minhas desculpas, meritíssimo, Keith disse, se levantando e abotoando o paletó, fingindo humildade. Eu só quero ser justo aqui. Minha esposa claramente está confusa. Ela não entende a complexidade da lei. Ela não tem renda, não tem recursos. Eu ofereci um acordo generoso semana passada. $50.000 e o Lexus 2018. Ela recusou. Keith se virou para olhar para Grace, os olhos frios e vazios. Eu tentei te ajudar, Grace, mas você insistiu em brincar de joguinhos. Agora olha para você, sentada aí sem nada. Você não tem advogado porque ninguém quer um caso de caridade. Senhor Ford, controle seu cliente, o juiz Henderson disparou. Meritíssimo, Garrison Ford interveio suavemente. Embora a paixão do meu cliente seja lamentável, o ponto dele é válido. Estamos desperdiçando o tempo do tribunal. A senhora Simmons claramente não conseguiu representação, sob o precedente de Vargas contra o Estado. Pedimos para prosseguir imediatamente com o julgamento à revelia sobre a divisão de bens. Ela teve meses para se preparar. O juiz Henderson olhou para Grace. Ele parecia cansado. Senhora Simmons, o Sr. Ford está tecnicamente correto. O tempo do tribunal é valioso. Se a senhora não puder apresentar um advogado agora, vou ter que assumir que está se representando sozinha. E dada a complexidade da contabilidade forense envolvida no patrimônio do seu marido, isso seria desaconselhável. Eu não estou me representando sozinha, Grace disse, os olhos fixos nas portas duplas de mogno no fundo da sala. Por favor, só mais 2 minutos. Ela tá enrolando, Keith sibilou. Ela não tem ninguém. O pai dela era mecânico e as amigas dela são todas donas de casa do subúrbio. Quem ela vai chamar? Os caça-fantasmas? Keith riu de novo, um som cruel e latido. Ele se sentia invencível. Olhou para Grace, a mulher que ele tinha jurado amar e proteger, e viu apenas um obstáculo que estava prestes a esmagar. Ele queria humilhá-la, queria que ela soubesse que deixá-lo foi o maior erro da vida dela. Meritíssimo, Garrison pressionou, sentindo a vitória. Peço que negue o pedido de continuação. Vamos acabar com essa farsa. O juiz Henderson suspirou. Pegou o martelo. Senhora Simmons, sinto muito. Não podemos esperar mais. Vamos prosseguir com... As portas duplas no fundo do tribunal não apenas se abriram. Elas foram jogadas com uma força que sacudiu as molduras. O som ecoou como um tiro. Todo mundo se virou. Keith girou na cadeira, irritado com a interrupção. Garrison Ford franziu a testa, a caneta pairando sobre o bloco de notas. O tribunal caiu num silêncio atordoado. Parada na entrada, não estava uma defensora pública atrapalhada. Não era uma advogada barata de shopping. Parada ali estava uma mulher que parecia ter uns 60 e poucos anos, embora a postura dela fosse rígida como uma viga de aço. Ela usava um terno branco sob medida que custava mais do que o guarda-roupa inteiro de Keith. O cabelo prateado estava cortado num bob afiado e terrivelmente preciso. Ela usava óculos escuros, que removeu lentamente, revelando olhos de um azul gélido penetrante. Olhos que já tinham encarado senadores e CEOs. Atrás dela vinham 3 advogados juniores, todos carregando pastas de couro grossas, se movendo em formação V, como caças escoltando um bombardeiro. A mulher não se apressou. Ela desceu pelo corredor central, o clique do salto soando como um metrônomo, contando o tempo restante de Keith na terra. Garrison Ford, o açougueiro da Broadway, deixou a caneta cair. A boca dele se abriu levemente. O rosto dele, normalmente uma máscara de arrogância, ficou pálido. Não, Garrison sussurrou, um tremor genuíno na voz. É impossível. Quem é essa? Keith perguntou, confuso com a reação do advogado. É a mãe dela? A mãe da Grace morreu. Ela me disse que era órfã. A mulher chegou à mesa da defesa. Ela não olhou para Grace, não olhou para o juiz. Ela se virou devagar e olhou diretamente para Keith Simmons. Ela sorriu, mas não era um sorriso simpático. Era o sorriso que um tubarão dá antes de arrastar uma foca para o fundo do oceano. Desculpa o atraso, ela disse, a voz suave, culta, e projetando para cada canto da sala sem precisar de microfone. Eu tive que protocolar algumas moções na Suprema Corte sobre suas finanças, Sr. Simmons. Demorou mais do que o esperado para listar todas as suas contas offshore. Keith congelou.
O juiz Henderson se inclinou para frente, os olhos arregalados. Advogada, declare seu nome para o registro. A mulher colocou um cartão de visita com letras douradas em relevo na mesa da estenógrafa. Ela se virou para o juiz. Catherine Bennett, ela disse. Sócia sênior gerente do escritório Bennett, Crown e Sterling de Washington, D.C. Estou entrando como advogada da ré. Ela pausou, então olhou para Keith de novo e acrescentou. Também sou a mãe dela. O silêncio que seguiu a apresentação de Catherine Bennett foi absoluto. Era o tipo de silêncio que geralmente vem depois de uma explosão de bomba. Keith Simmons piscou, o cérebro tentando processar a informação. Mãe! Ele gaguejou, olhando da mulher imponente de branco para sua esposa tremendo. Grace, você disse que sua mãe estava... Você disse que ela tinha ido. Grace finalmente olhou para cima, os olhos molhados, mas o queixo erguido. Eu disse que ela tinha ido da minha vida, Keith. Eu não disse que ela estava morta. A gente estava afastada até ontem. Afastada, Catherine Bennett repetiu, a palavra rolando da língua dela como um veredicto. Ela se moveu ao redor da mesa da defesa, tomando a cadeira ao lado de Grace. Ela não abraçou a filha. Ainda não. Isso era negócio. Ela colocou uma pasta pesada na mesa e abriu os fechos. Grace saiu de casa 20 anos atrás para escapar da pressão do meu mundo. Ela queria uma vida simples. Queria ser amada por quem ela era, não pelo sobrenome Bennett. Catherine virou o olhar para Garrison Ford. O advogado adversário estava tentando se fazer parecer menor na cadeira. Olá, Garrison, Catherine disse agradavelmente. Não te vejo desde a litigação da fusão da Oracle Tech em 2015. Você era mal um associado naquela época, não era? Buscando café para os advogados de verdade. Garrison Ford limpou a garganta, o rosto ficando de um vermelho profundo. Senhora Bennett, é uma honra. Eu não sabia que a senhora estava registrada na ordem aqui em Nova York. Eu estou registrada na Ordem de Nova York, Califórnia, D.C., e perante a Corte Internacional de Justiça em Haia, ela respondeu, sem quebrar o contato visual. Eu geralmente lido com direito constitucional e fusões corporativas de bilhões de dólares, mas quando minha filha me ligou chorando, me contando que um executivo de marketing medíocre com complexo de Napoleão estava fazendo bullying com ela, Catherine pausou, deixando o insulto pousar. Eu decidi abrir uma exceção. Objeção! Keith gritou, se levantando. O pânico estava começando a tomar conta. Ataque pessoal, quem ela pensa que é? Sente-se, Sr. Simmons. O juiz Henderson latiu. O juiz olhou para Catherine com uma mistura de reverência e medo. Todo mundo no mundo jurídico conhecia o nome Catherine Bennett. Ela era conhecida como o Martelo de Ferro. Ela tinha argumentado 14 casos perante a Suprema Corte dos Estados Unidos, e ganhou 12. Ela era um mito. Senhora Bennett, o juiz Henderson disse, o tom respeitoso. Embora sua reputação a preceda, estamos no meio de uma audiência sobre divisão de bens. O Sr. Ford protocolou uma moção para julgamento à révelia. Sim, eu vi essa moção, Catherine disse, puxando um arquivo da pasta. Foi bonitinha, desleixada, mas bonitinha. Ela se levantou e caminhou em direção ao banco, entregando uma pilha grossa de documentos para o oficial de justiça dar para o juiz. Ela deixou uma cópia duplicada cair na mesa de Garrison Ford com um baque pesado. O Sr. Ford alega que minha cliente não tem bens e não tem representação. Isso agora é irrelevante. Além disso, o Sr. Simmons alega que os bens em questão, a cobertura na Quinta Avenida, a casa nos Hamptons e a carteira no Goldman Sachs, são propriedade exclusiva dele protegida por um acordo pré-nupcial, assinado 7 anos atrás. Esse pré-nupcial é blindado, Keith gritou. Ela não recebe nada. Ela assinou. Catherine se virou para Keith. Ela tirou os óculos de novo. Sr. Simmons, você sabe quem escreveu o modelo padrão para a cláusula de coerção conjugal usada no estado de Nova York? Keith piscou. Fui eu, Catherine disse suavemente. Em 1998, eu redigi a legislação que define exatamente o que constitui coerção ao assinar um contrato matrimonial. Ela bateu no documento na mesa de Garrison. E de acordo com a declaração juramentada que minha filha forneceu esta manhã, você ameaçou matar o gato dela e cortar o acesso ao fundo do lar de idosos da avó doente se ela não assinasse aquele papel na noite antes do casamento. O tribunal arfou. Isso é mentira! Keith gritou, o rosto ficando roxo. Ela é mentirosa! Nós também temos as mensagens de texto daquela noite. Catherine continuou, a voz se elevando apenas o suficiente para cortar os gritos dele.
Recuperadas do servidor em nuvem que você achou que tinha apagado. Anexo C meritíssimo. O juiz Henderson folheou para o anexo C. As sobrancelhas dele dispararam para cima. Garrison Ford estava folheando as páginas freneticamente. O suor estava brotando na testa dele. Meritíssimo. Não tivemos tempo de revisar essas evidências. Isso é uma emboscada. Uma emboscada? Catherine riu. Foi um som aterrorizante. Senhor Ford, você tentou conseguir julgamento à revelia contra uma mulher sem advogado enquanto seu cliente zombava dela na cara. Você não pode reclamar de justiça. Agora vamos falar sobre as finanças. Catherine se virou de volta para a galeria, se dirigindo à sala como se estivesse dando aula para uma turma de estudantes de direito. O Sr. Simmons alega que seu patrimônio líquido é de aproximadamente 8 milhões de dólares, uma quantia respeitável para um homem de talentos limitados. Keith parecia que ia ter um derrame. No entanto, Catherine disse, puxando um segundo fichário mais grosso, minha equipe de contadores forenses, que por sinal geralmente rastreia financiamento terrorista para o Pentágono, passou as últimas 12 horas rastreando a intrincada teia de empresas de fachada que o Sr. Simmons montou nas Ilhas Cayman e em Chipre. Ela deixou o segundo fichário cair. Baque. Parece, meritíssimo, que o Sr. Simmons tem desviado bens conjugais para uma holding chamada Apex Ventures por 5 anos. O valor total escondido não é 8 milhões. Catherine se inclinou perto de Keith, o rosto a centímetros do dele. São 24 milhões, e já que você não declarou isso na sua declaração financeira assinada sob pena de perjúrio esta manhã? Catherine sorriu para o juiz. Isso constitui fraude criminosa. Keith desabou de volta na cadeira. Ele olhou para Garrison. Faz alguma coisa? Ele sibilou. Garrison Ford olhou para os documentos. Ele olhou para o juiz que estava encarando Keith com intensidade ardente. Então ele olhou para Catherine Bennett, que estava checando as unhas bem feitas. Eu preciso de um recesso, Garrison engasgou. Pedido negado, o juiz Henderson disse instantaneamente. Eu quero ouvir mais sobre essas contas nas Cayman. Senhora Bennett, por favor prossiga. Catherine alisou a saia. Obrigada, meritíssimo. Mas antes de chegarmos à fraude, eu gostaria de abordar a questão da zombaria que minha cliente sofreu por não ter advogado. Ela voltou para Grace e colocou a mão no ombro dela. Pela primeira vez, Grace olhou para a mãe e sorriu. Um sorriso genuíno e esperançoso. Keith, Catherine disse, a voz baixando para um tom conversacional, quase íntimo. Você zombou da minha filha porque achou que ela era fraca. Você achou que porque ela é gentil, ela não tem defesas. Você confundiu o silêncio dela com rendição. Catherine se virou para a estenógrafa. Que fique registrado, ela declarou claramente, que Grace Simmons agora está representada por Catherine Bennett. E eu não estou aqui para negociar um acordo, Sr. Ford. Ela olhou para Keith, os olhos dela brilhando com uma luz fria e dura. Eu estou aqui para tirar tudo. A casa, os carros, o dinheiro escondido, a reputação. Eu vou descascar sua vida camada por camada, até você ficar com exatamente o que você tentou deixar para minha filha. Nada. Sr. Ford, Catherine disse, gesticulando para o pódio. Sua testemunha. O ar do tribunal tinha mudado. Não estava mais pesado, estava elétrico. Os poucos espectadores no fundo, na maioria estagiários entediados e aposentados, agora estavam se inclinando para frente, os celulares de fora, mandando mensagens para os amigos que algo grande estava acontecendo na sala 304. O juiz Henderson esfregou as têmporas. Sr. Ford, deseja fazer perguntas? Bem, tecnicamente não há testemunha ainda. Senhora Bennett, a senhora tem a palavra. Obrigada, meritíssimo, Catherine disse, se levantando imponente. Eu chamo Keith Simmons ao banco como testemunha hostil. Keith congelou. Ele olhou para Garrison Ford. Eu tenho que ir? Você é o autor, seu idiota. Garrison sussurrou asperamente, enxugando suor do lábio superior. Levanta e vai lá. E pelo amor de Deus, não minta. Ela sabe de tudo. Keith caminhou até o banco das testemunhas. As pernas dele pareciam pesadas. Ele sentou e o oficial de justiça o juramentou. Ele olhou para a sala, tentando recuperar a compostura. Ele era Keith Simmons. Era um empresário de sucesso. Era o cara que fechava os negócios. Essa senhora estava só blefando. Catherine caminhou até o pódio. Ela não levou nenhum papel. Apenas apoiou as mãos na madeira e olhou para ele. Senhor Simmons, ela começou, a voz enganosamente leve. Vamos falar sobre o trânsito que você mencionou antes. O trânsito que atrasou minha filha.
Keith zombou nervosamente. Foi força de expressão. Ela sempre se atrasa. É desorganizada. Desorganizada? Catherine repetiu. É por isso que você cuidava de todas as finanças no casamento? Porque a Grace era desorganizada demais para entender números. Exatamente, Keith disse, ganhando confiança. Grace é uma sonhadora. Ela pinta. Ela faz voluntariado no abrigo de animais. Ela não entende ROI ou posições de capital. Eu fiz tudo para proteger nosso futuro. Para proteger o seu futuro? Catherine assentiu. É por isso que você comprou um apartamento em Miami em 14 de março deste ano? Aquele listado sob Simmons Holdings LLC? Keith piscou. Era um imóvel de investimento para o portfólio. Estranho, Catherine disse. Porque, de acordo com os extratos do cartão de crédito associados àquele imóvel, extratos que você tentou destruir, mas que sua assistente, a pobre e sobrecarregada senhora Higgins, esqueceu de deletar da lixeira digital, você comprou móveis para um quarto de bebê. Grace arfou na galeria. A mão dela voou para a boca. Keith ficou pálido. Era para preparar para revenda. Preparar? Catherine disse, se aproximando. E a pulseira de tênis de diamantes comprada na Tiffany's na Quinta Avenida 3 dias depois? Era para preparar também? Ou era para a mulher morando no apartamento? Objeção. Garrison Ford se levantou, embora parecesse que queria estar em qualquer outro lugar. Relevância, meritíssimo. Nova York é um estado de divórcio sem culpa. Infidelidade não impacta a divisão de bens. Impacta quando fundos conjugais foram usados para facilitar. O juiz Henderson decidiu, os olhos se estreitando para Keith. Negada. Responda à pergunta, Sr. Simmons. Keith agarrou o corrimão do banco das testemunhas. Eu não sei do que ela está falando. Catherine sorriu. Era o sorriso de um predador que sentiu sangue. Não sabe? Tudo bem, vamos deixar a amante de lado por um momento. A gente volta para Sasha depois. Keith estremeceu com o nome. Vamos falar sobre sua empresa, Apex Ventures. Catherine continuou. Você jurou na sua declaração que sua renda no ano passado foi de $400 mil. Isso está correto, Keith disse rapidamente. O mercado estava em baixa. O mercado estava em baixa? Catherine zombou. Ela se virou para o lado onde ficaria o júri, que estava vazio, já que era um julgamento de bancada, então de volta para o juiz. Meritíssimo, eu tenho aqui registros bancários do primeiro Banco Nacional de Chipre. Eles mostram uma transferência de $2 milhões entrando numa conta controlada pela Apex Ventures no exato mesmo dia que o Sr. Simmons alegou que o mercado estava em baixa. Ela ergueu uma folha de papel. E aqui está o comprovante de saque. Sr. Simmons, pode dizer ao tribunal para que você usou esses $2 milhões? Keith ficou em silêncio. A garganta dele estava seca. Eu te ajudo, Catherine disse. Você comprou criptomoeda, especificamente uma moeda não rastreável que você guardou numa carteira fria de hardware. Um hardware que está atualmente num cofre na agência do Grand Central do Chase Bank. Cofre número 404. O queixo de Keith caiu. Como? Como você... Eu sou Catherine Bennett, ela disse simplesmente. Encontrar dinheiro é o que eu faço. Agora, aqui está o problema, Keith. Você não declarou esses $2 milhões. Você não declarou a cripto, e você certamente não dividiu com sua esposa. Catherine se inclinou, a voz baixando para um sussurro que carregou pela sala silenciosa. Você zombou da minha filha por não ter advogado. Você achou que ela era burra. Mas a única coisa burra nessa sala, Keith, é achar que você podia roubar $2 milhões, esconder numa caixa e desfilar com sua namorada em Miami, enquanto minha filha cortava cupons para comprar mantimentos. Eu não roubei nada! Keith gritou, rachando sob a pressão. É meu dinheiro! Eu ganhei! Ela só ficou em casa pintando quadros idiotas. Ela não contribuiu com nada. Por que ela deveria ficar com metade do meu gênio? O tribunal ficou em silêncio mortal. O juiz Henderson olhou para Keith com puro nojo. Sr. Simmons, você acabou de admitir no registro que o dinheiro existe e que você intencionalmente o escondeu para impedir sua esposa de receber sua parte justa? Keith olhou para o juiz, depois para Garrison. Garrison estava com o rosto enterrado nas mãos. Keith gaguejou. Não tenho mais perguntas para essa testemunha. Catherine disse, virando as costas para ele. Ela voltou para a mesa e sentou ao lado de Grace. Grace estava chorando silenciosamente. Catherine estendeu a mão e segurou a mão da filha, apertando forte. Tá tudo bem, Catherine sussurrou. Ele tá acabado. Garrison Ford era um homem que se orgulhava de sobrevivência. Ele tinha navegado as águas traiçoeiras dos divórcios da alta sociedade de Nova York por 20 anos.
Ele sabia quando lutar, quando negociar e, mais importante, quando cortar a corda para salvar o próprio pescoço. Enquanto Keith Simmons tropeçava ao descer do banco das testemunhas, parecendo um homem que tinha acabado de levar 12 rounds com um boxeador peso pesado, Garrison já estava fazendo o cálculo mental. Keith tinha acabado de admitir perjúrio e fraude em tribunal aberto. O juiz estava furioso, e sentada do outro lado do corredor estava Catherine Bennett, uma mulher que tinha poder não só para ganhar esse caso, mas para protocolar queixas éticas que podiam arrancar a carteira de Garrison. Garrison, Keith sibilou enquanto desabava na cadeira. Conserta isso, faz alguma coisa, objeta a evidência do hardware, diz que foi obtida ilegalmente. Garrison não olhou para o cliente, ele começou a arrumar a pasta. O que você tá fazendo? Keith perguntou, pânico subindo na voz. Garrison se levantou, abotoou o paletó. Meritíssimo, Garrison disse, a voz firme. Neste momento, devo respeitosamente pedir para me retirar como advogado do autor, Sr. Simmons. Os olhos de Keith esbugalharam. O quê? Você não pode desistir. Eu te paguei 50 mil de honorários. Sr. Simmons, o juiz Henderson disse, olhando por cima dos óculos. Estamos no meio de uma audiência. Isso é altamente irregular. Meritíssimo, Garrison continuou, escolhendo as palavras cuidadosamente para evitar violar sigilo, enquanto salvava a própria pele. Surgiu um conflito ético que torna impossível para mim continuar representando este cliente. Como oficial do tribunal, não posso compactuar com perjúrio. Baseado no testemunho que meu cliente acabou de dar, minha representação continuada comprometeria minhas obrigações profissionais. Tradução. Ele mentiu, ele foi pego, e eu não vou afundar com ele. Seu covarde! Keith gritou. Ele avançou em Garrison, agarrando a lapela do advogado. Eu te pago, você trabalha para mim. Oficial de justiça, o juiz Henderson gritou. O oficial Kowalski se moveu com velocidade surpreendente para um homem grande. Ele agarrou Keith pelas costas do terno caro e o jogou de volta na cadeira. Senta e cala a boca ou você vai para uma cela, Kowalski rosnou. Keith sentou, respirando pesadamente, a gravata torta. Ele olhou ao redor da sala. Ele estava sozinho, verdadeiramente sozinho. O juiz Henderson olhou para Garrison. Sr. Ford, não estou concedendo sua retirada neste momento. O senhor vai sentar aí e vai garantir que os direitos do seu cliente sejam protegidos até esta audiência terminar. Depois disso pode protocolar as moções que quiser, mas não vai sair deste tribunal. O rosto de Garrison caiu, mas ele assentiu. Sim, meritíssimo. Ele sentou, movendo a cadeira 2 metros distintos de distância de Keith. Catherine Bennett assistiu essa cena com um distanciamento frio. Ela se levantou de novo. Meritíssimo, ela disse, já que o advogado do Sr. Simmons ainda está presente, embora relutantemente, eu gostaria de chamar minha próxima testemunha. Essa testemunha diz respeito à questão do caráter, especificamente em relação ao pedido de pensão do Sr. Simmons, que, devo acrescentar, ele teve a audácia de protocolar contra minha filha. Chame sua testemunha. O juiz disse soando exausto. Eu chamo Sasha Miller. Catherine disse. A cabeça de Keith disparou para cima. Não, ele sussurrou. Ela não faria isso. As portas no fundo do tribunal abriram de novo. Uma jovem mulher entrou. Ela era lindíssima, usando um vestido marinho discreto. Ela parecia aterrorizada. Ela passou por Keith sem olhar para ele. Keith estendeu a mão. Sasha, amor, não faz isso. Ela se afastou dele como se ele fosse radioativo. Sasha subiu ao banco. Ela foi juramentada. Senhorita Miller, Catherine disse gentilmente. Obrigada por vir. Eu sei que é difícil. Pode dizer ao tribunal qual era sua relação com o autor, Keith Simmons? Sasha respirou fundo tremendo. Eu era namorada dele pelos últimos 2 anos. Era? Catherine perguntou. Sim, Sasha disse, a voz ganhando força. Eu terminei com ele hoje de manhã. Por que você terminou com ele hoje de manhã, senhorita Miller? Sasha olhou para Keith. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas também de raiva. Por quê? Ela disse, a voz tremendo. Porque a senhora Bennett me mostrou as mensagens de texto que o Keith mandou para outra namorada dele em Chicago. O tribunal explodiu. Até o juiz parecia chocado. Ordem! O juiz Henderson bateu o martelo. Ordem! Keith parecia que ia vomitar. Senhorita Miller, Catherine continuou, sem se abalar com o barulho.
O Sr. Simmons alguma vez discutiu a esposa dele, Grace, com você? O tempo todo, Sasha disse. Ele me dizia que ela era louca. Ele dizia que ela era um fardo. Ele dizia... Ela pausou, olhando para Grace com pena. Ele dizia que ia destruí-la no tribunal. Ele se gabava disso. Dizia que ia deixá-la sem nada só por esporte. Ele chamava de tirar o lixo. Grace cobriu o rosto com as mãos, soluçando silenciosamente. Ele me disse, Sasha continuou, a voz subindo, que tinha um advogado que era assassino e que a Grace era burra demais para revidar. Ele disse que ia deixá-la sem teto, para ela ter que voltar rastejando para ele, implorando por ajuda. Ele disse que queria possuí-la. Catherine deixou as palavras pairarem no ar. Eram feias, eram cruéis, e eram o último prego no caixão de Keith. Obrigada, senhorita Miller, Catherine disse suavemente. Não tenho mais perguntas. Catherine se virou para Garrison Ford. Perguntas? Garrison olhou para Keith, que estava encarando a mesa, derrotado. Garrison olhou para o juiz. Sem perguntas, meritíssimo. O juiz Henderson tirou os óculos e os limpou devagar com um pano de microfibra. Ele não olhou para os papéis na frente dele. Ele olhou para Keith Simmons. Senhor Simmons, o juiz começou, a voz perigosamente baixa. Nos meus 20 anos de bancada, eu vi alguns comportamentos verdadeiramente desprezíveis. Eu vi pessoas brigando por cachorros, por talheres, por filhos, mas raramente vi uma demonstração de arrogância e malícia como essa. Keith não olhou para cima. O senhor veio ao meu tribunal, o juiz continuou, a voz subindo, e zombou do processo judicial, zombou da sua esposa, tentou usar este tribunal como arma para abusar de uma mulher que jurou proteger. O senhor cometeu perjúrio, cometeu fraude. O juiz se virou para Grace. Senhora Simmons, eu lhe devo desculpas. O tribunal deveria tê-la protegido mais cedo. Grace assentiu, enxugando os olhos. Catherine colocou o braço em volta dela. No entanto, o juiz Henderson disse, colocando os óculos de volta. Agora estou em posição de retificar isso. Ele pegou a caneta. Estou emitindo uma decisão temporária imediatamente. O julgamento final virá assim que a equipe da Sra. Bennett completar uma auditoria forense completa dos bens do Sr. Simmons, cada centavo. Primeiro, o juiz decidiu. Estou congelando todos os bens pertencentes a Keith Simmons, Apex Ventures e qualquer outra entidade que ele controle. Acesso é concedido exclusivamente à Sra. Simmons e sua advogada. Keith gemeu. Segundo, estou concedendo à Sra. Simmons uso exclusivo imediato e ocupação da residência conjugal na Quinta Avenida e da propriedade nos Hamptons. Sr. Simmons, o senhor tem 2 horas para desocupar. Pode levar suas roupas e itens de higiene pessoal. Só isso, se remover uma única peça de mobília, um único quadro ou uma única lâmpada, vou mandá-lo prender. Terceiro, o juiz disse, olhando para Garrison Ford. Senhor Ford, estou encaminhando a transcrição da audiência de hoje para a promotoria para potenciais acusações de perjúrio e fraude eletrônica contra seu cliente, e sugiro que coopere totalmente se quiser manter sua licença. Sim, meritíssimo, Garrison disse rapidamente. Finalmente, o juiz disse, olhando para Catherine. Senhora Bennett, sobre os honorários advocatícios. Catherine sorriu. Sim, meritíssimo. O Sr. Simmons vai pagar 100% dos honorários advocatícios da Sra. Simmons. Dado sua taxa horária padrão, imagino que será substancial. Muito substancial, meritíssimo. Catherine concordou. Sessão encerrada. O juiz Henderson bateu o martelo. Enquanto a sala esvaziava, Keith sentou ali, atordoado. A vida dele tinha acabado. Em 2 horas, ele tinha ido de milionário playboy a potencial criminoso sem lugar para dormir. Ele olhou para cima e viu Catherine e Grace arrumando suas coisas. Grace parecia diferente. Ela estava mais ereta. O peso tinha ido embora. Keith se levantou, as pernas trêmulas. Ele caminhou até elas. Grace! Ele raspou. Grace, por favor, você não pode fazer isso. Para onde eu vou? Grace olhou para ele. Ela não parecia mais com raiva. Ela só parecia cansada daquilo tudo. Antes que ela pudesse responder, Catherine se colocou entre eles. Ela pairava sobre Keith, embora fossem da mesma altura. A presença dela era uma parede física. Sr. Simmons, Catherine disse, a voz gelada. Minha filha não fala com criminosos. Se tiver algo a dizer, pode dizer para o meu associado Júnior. Ela apontou para um dos jovens advogados atrás dela, um cara de aparência afiada chamado Toby. Toby, Catherine disse,
Dá seu cartão para o Sr. Simmons. Toby entregou um cartão para Keith. Agora, Catherine disse, pegando o braço de Grace. Sai do meu caminho. Temos um almoço de comemoração. Acredito que a Grace tem algumas pinturas para recuperar o tempo perdido. Elas passaram por ele. Grace não olhou para trás. Keith as assistiu ir. Ele viu as pesadas portas de madeira se fecharem, selando o destino dele. Ele olhou para Garrison Ford, que já estava no telefone, presumivelmente ligando para o próprio advogado. Keith Simmons estava sozinho, mas a história não tinha acabado ainda. Enquanto Catherine e Grace desciam os degraus do tribunal, piscando na luz forte do sol de Manhattan, um sedã preto parou, mas não era o carro de Catherine. A janela desceu. Um homem estava sentado no banco de trás. Era mais velho, com cabelo prateado, e um rosto que parecia ter sido esculpido em granito. Ele olhou para Catherine, depois para Grace. Grace congelou. Pai, Catherine enrijeceu. Ela apertou a pasta. Olá, Catherine, o homem disse. A voz dele era profunda e comandava a atenção, mesmo sobre o barulho do trânsito da cidade. Eu vi as notícias. O martelo de ferro está de volta. Você fez um belo espetáculo lá dentro. Fiz o que tinha que ser feito, William, Catherine disse secamente. Eu sei, o homem disse. Ele olhou para Grace. Grace, faz muito tempo. Grace olhou entre a mãe e o pai que não via há 20 anos. O pai que tinha ficado do lado de Keith quando eles se casaram, porque era uma boa fusão de negócios. O que você está fazendo aqui? Grace perguntou. Estou aqui, William disse, abrindo a porta do carro, porque Keith Simmons me deve dinheiro, muito dinheiro. E ouvi que vocês duas acabaram de tomar tudo que ele tem. Ele saiu do carro. Não estava ali para abraçar a filha, estava ali pelo investimento. Catherine se colocou na frente de Grace de novo. Ela não te deve nada, William. A dívida do Keith é problema do Keith. Não de acordo com os papéis do empréstimo, William disse, puxando um documento do paletó. Keith colocou a cobertura da Quinta Avenida como garantia para um empréstimo privado da minha firma 6 meses atrás. Se ele ficar inadimplente, o que imagino que está prestes a acontecer? Aquele apartamento me pertence. Grace sentiu o chão mudar sob os pés dela de novo. Justo quando achou que tinha vencido, o passado voltou para assombrá-la de uma direção diferente. Catherine olhou para o documento. Os olhos dela se estreitaram enquanto escaneava na assinatura. Você assinou esse empréstimo com ele? Catherine perguntou, olhando para o ex-marido com descrença. Sabendo que ele estava escondendo bens? Negócios são negócios, Kate. William disse com um dar de ombros. Eu não sabia que ele estava escondendo de você. Eu só sabia que ele precisava de dinheiro. E agora estou cobrando a nota. Hoje. Ele olhou para Grace. Sinto muito, querida, mas aquele apartamento é meu. Você vai ter que achar outro lugar para ficar. Grace sentiu as lágrimas voltando. Ela tinha acabado de ganhar a casa de volta, só para perdê-la para o próprio pai no estacionamento. Catherine olhou para William. Depois, olhou para o documento de novo. Um sorriso lento e perigoso se espalhou pelo rosto dela. O mesmo sorriso que ela tinha dado a Keith antes de destruí-lo. Ah, William, Catherine riu sombriamente. Você realmente deveria ter lido as letras miúdas da escritura antes de emprestar dinheiro para ele. William franziu a testa. O quê? O barulho da rua de Manhattan pareceu desaparecer, deixando apenas a tensão entre os 3 membros da família parados na calçada. William ficou ao lado do seu sedã preto elegante, segurando o documento que ameaçava desfazer tudo que Catherine tinha acabado de conseguir dentro do tribunal. Ele olhou para a ex-esposa e filha, não com afeto, mas com o cálculo frio de um homem equilibrando um balanço. É uma penhora padrão, Catherine, William disse, a voz desprovida de emoção. Keith pegou 2 milhões emprestados da minha firma de private equity, Ironclad Capital. Ele colocou a escritura da cobertura da Quinta Avenida como garantia. Ele ficou inadimplente no primeiro pagamento ontem. A propriedade é minha. Grace sentiu os joelhos enfraquecerem. Ela agarrou o braço da mãe para se apoiar. Isso é verdade? Ele pode fazer isso? Pai, como você pôde? É negócio, Grace, William disse, embora tivesse a graça de parecer levemente desconfortável. Keith veio a mim com uma proposta de negócio. Eu não sabia que ele estava roubando de você. Mas dinheiro é dinheiro. Não posso simplesmente dar baixa num prejuízo de 2 milhões. Eu tenho investidores. Catherine Bennett não se abalou. Ela não parecia preocupada. Na verdade, parecia que estava segurando uma risada. Ela se aproximou de William, os saltos clicando ritmicamente no concreto.
Ela arrancou o documento da mão dele, os olhos escaneando o texto com precisão de laser. Seção 4, Cláusula B. Catherine leu em voz alta, o tom zombeteiro. O tomador certifica que possui propriedade exclusiva e desonerada do bem dado em garantia. Ela olhou para William por cima dos óculos de sol. Você fez uma busca de titularidade, William? Ou só confiou no homem que usa perfume demais e te chama de senhor? William franziu a testa. Minha equipe fez uma verificação preliminar. O nome do Keith está na escritura. O nome dele está na cópia da escritura que ele te mostrou, Catherine corrigiu. Ela enfiou a mão na própria pasta e puxou uma pasta azul. Mas se você tivesse checado os registros do cartório corretamente, teria visto a emenda arquivada em 2018. Ela entregou a pasta azul a William. Em 2018, quando a Grace estava grávida, antes do aborto espontâneo, eu convenci Keith a transferir a propriedade para um fundo familiar para protegê-la de responsabilidade fiscal, Catherine explicou. Ele concordou porque é ganancioso e odeia pagar impostos, mas não leu o estatuto do fundo. Catherine sorriu, e foi a coisa mais aterrorizante que Grace já tinha visto. O fundo estipula que qualquer uso da propriedade como garantia requer a assinatura de ambos os beneficiários. A Grace nunca assinou seu contrato de empréstimo. Assinou, William? William olhou para o documento na mão dele. Ele olhou para a linha de assinatura. Tinha um rabisco que parecia Grace Simmons, mas estava trêmulo. Ele falsificou, Grace sussurrou, percebendo a profundidade da traição de Keith. Ele falsificou minha assinatura. Catherine assentiu. Exatamente. Então, William, aqui está seu dilema. Você está segurando um contrato de empréstimo baseado numa assinatura falsificada, envolvendo uma propriedade em fundo. Isso torna o contrato nulo. O rosto de William ficou de um tom de cinza que combinava com a calçada. Se o contrato é nulo, então não tenho direito sobre o apartamento. Correto, Catherine disse alegremente. E significa que você está atualmente no prejuízo de 2 milhões sem garantia. Aquele desgraçado, William rosnou, amassando o papel no punho. Ele me deu um golpe. Ele deu um golpe no próprio sogro. Deu, Catherine concordou. E se você tentar despejar a Grace, eu vou processar a Ironclad Capital por empréstimo predatório e aceitar documentos falsificados. Vou amarrar sua firma em litígios por tanto tempo que seus netos vão ser os que vão resolver o caso. Ela se aproximou, a voz baixando para um sussurro. Ou você pode fazer a coisa certa pela primeira vez na sua vida, miserável. William olhou para Catherine, depois para Grace. Ele viu a mulher adulta que sua filha tinha se tornado. Ele viu a força no queixo dela, uma força que ela tinha herdado da mãe, não dele. O que você quer? William perguntou. Vai embora, Catherine disse. Vai atrás do Keith pessoalmente pela dívida. Penhora o salário dele. Toma o relógio dele. Não me importa, mas o apartamento fica com a Grace, e você pede desculpas para ela. William hesitou. Era um homem orgulhoso, mas também era um homem de negócios que sabia quando tinha sido superado. Ele suspirou, um som longo e esvaziante. Ele se virou para Grace. Grace, ele disse, a voz rouca. Eu não sabia da falsificação. Eu não deveria ter feito negócio com ele. Me desculpa. Grace olhou para o pai. Anos atrás, ela teria implorado pela aprovação dele. Agora ela só sentia uma pena distante por ele. Tudo bem, pai. Ela disse suavemente. Você pode ir agora. Eu tenho um almoço marcado com minha advogada. William assentiu uma vez, rigidamente. Ele voltou para o carro. A porta bateu e o veículo entrou no trânsito, desaparecendo na cidade. Catherine o assistiu ir, depois sacudiu as mãos como se tivesse acabado de tirar o lixo. Bem, Catherine disse, se virando para Grace com um sorriso caloroso e genuíno. Isso está resolvido. Agora sobre aquele almoço. Estou morrendo de fome, e acho que temos 20 anos para colocar em dia. Grace olhou para a mãe. A mulher que ela tinha temido, a mulher de quem ela tinha fugido, tinha acabado de salvar a vida dela. Grace deu um passo à frente e envolveu Catherine nos braços. Catherine enrijeceu por um segundo. Ela não estava acostumada a abraços, mas então relaxou, abraçando a filha de volta com força. Senti sua falta, mãe. Grace soluçou no ombro dela. Eu sei, Catherine sussurrou, a voz grossa de emoção. Eu também senti sua falta, querida. Não vou a lugar nenhum dessa vez. 3 meses depois, a galeria no Chelsea estava lotada. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés. A iluminação estava perfeita, iluminando as grandes telas vibrantes penduradas nas paredes brancas. A exposição se chamava Renascimento.
Grace estava no centro da sala, usando um vestido vermelho deslumbrante, que caía perfeitamente nela. Ela segurava um copo de água com gás, rindo com um grupo de colecionadores de arte, que estavam disputando o preço da pintura central. A pintura, intitulada O Martelo, retratava uma cena de tribunal estilizada. No centro estava uma figura de luz, rompendo correntes de escuridão. Era poderosa, crua e inegavelmente brilhante. É magnífica, Grace, um colecionador disse. Vendida, não me importa o preço. Grace sorriu. Obrigada, significa muito para mim. Do canto da sala, Catherine Bennett assistia com orgulho. Ela estava tomando um martini, elegante como sempre. Ela não era mais apenas uma advogada. Era a avó de consideração do novo gato adotado da Grace, e uma presença constante na vida dela. Catherine checou o celular. Tinha uma notificação. Era um alerta de notícias de um grande jornal de negócios. Executivo em desgraça Keith Simmons, sentenciado a 5 anos por fraude eletrônica e desfalque. Catherine abriu o artigo. Tinha uma foto de Keith. Ele estava horrível. O cabelo estava ralo, ele não tinha feito a barba, e estava sendo levado para fora de um tribunal algemado. O artigo detalhava os milhões que ele tinha roubado, a falsificação dos documentos do ex-sogro e a criptomoeda escondida que o FBI tinha apreendido do cofre. Ele tinha perdido tudo: o dinheiro, as mulheres, a reputação e a liberdade. Catherine sorriu, passou a notificação para cima e guardou o celular na bolsa. Não precisava ler o resto. Ela tinha estado na primeira fila da sentença mais cedo naquele dia. Ela caminhou até Grace. Você tem uma bolinha vermelha em cada pintura, Catherine notou. Você vendeu tudo. Não consigo acreditar, Grace disse, os olhos brilhando. Mãe, obrigada por tudo. Se você não tivesse atravessado aquelas portas, você teria encontrado seu caminho eventualmente, Catherine disse. Você é mais forte do que pensa, Grace. Você sobreviveu a ele por 5 anos. Eu só te ajudei a terminar a luta. A porta da